De volta com o Educador Entrevista, vamos falar hoje aqui da reta final da declaração do Imposto de Renda, na companhia do Thiago Talpino. Gratidão pela participação conosco, boa tarde. Boa tarde, Luciano. Mais uma vez a gente agradece a TV Educadora pela oportunidade de estar levando a informação aí à população, trazendo esses esclarecimentos aí logo na reta final aí, dia 30 acaba, né? Então a gente está final do mês. Exatamente. Né? E com uma questão, né, no período da pandemia, né, a gente teve uma prorrogação aí das declarações que normalmente findavam em abril. Não é? E agora parece que, né, a prorrogação acabou virando uma regra aí, do jogo. Isso. O que aconteceu, Luciano, é que esse ano o governo ele disponibilizou para nós, né, os contadores, de forma geral, para toda a sociedade, um período depois. Eles costumavam lançar logo em fevereiro, né? E aí eles aguardaram esse prazo e lançaram posteriormente, e aí se estendeu já desde o início para o final agora do mês de maio. Né? E porque a parte técnica, acredito eu, que eles tenham levado em consideração da utilização de dados, porque algumas informações que são enviadas para a Receita Federal, né, uma parte técnica, aí, às vezes o contribuinte não sabe, mas as empresas, elas realizam o envio dos pagamentos realizados no ano anterior através de um documento que se chama DIRF, e isso eles têm um prazo até dia 28 de fevereiro para entregar essa documentação. Então, não adianta você lançar um programa de imposto de renda de forma antecipada se ainda existem dados a serem alimentados no sistema da Receita. Então, esse ano, eles acredito que tenham feito esse ajuste, dando um maior tempo aí para o contribuinte. Mas, como sempre, aí sempre tem o pessoal da reta final, né? O prazo que seja, sempre tem. Prorroga um pouquinho mais, a pessoa deixa para o final da reta mesmo, isso, né? Algumas coisas que são interessantes, por exemplo, agora o que tem ocorrido, é a questão de cada vez mais a estrutura está digitalizada, né? Então aí tem a plataforma BR, inclusive, que tem sido uma ferramenta de cruzamento de dados importante. Isso, a Receita já ao longo dos anos vem aprimorando a forma de fiscalização. Hoje existe um famoso T-Rex na Receita Federal, onde é recepcionado todos os dados dos nossos contribuintes. Cartões de crédito, contas bancárias, né, transações de imóveis, através de uma declaração que o cartório entrega, que é denominada DOI. Então, essas informações alimentam o sistema da Receita, e aí, como você mencionou, através do portal Gov, senha padrão ouro, né, que a gente denomina, que é com reconhecimento facial, você tem, inclusive, acesso às informações que a Receita já sabe, mesmo antes de você receber a documentação. Então, não adianta a gente falar, vou dar um jeitinho aqui e isso eu não coloco, porque a Receita já sabe antes de nós. Em alguns casos, aí, a declaração chega a estar preenchida em 90%, alguns dos casos. E aí existe a malha, né, para apurar a eventual irregularidade que tenha sido cometido ou uma falha mesmo, porque muitos dos contribuintes, eles optam eles mesmos realizarem a declaração, né? Não é um órgão, não é algo privativo de um contador, por exemplo, ou de uma classe. Então, as pessoas podem fazer uma autodeclaração, lembrando que essa declaração é uma declaração de ajuste anual, porque agora que a gente vai levar em considerações as despesas de educação, dependentes, gastos pertinentes à saúde, planos de saúde, para que seja feito, né, se existe a necessidade de pagamento adicional, se não houve retenção, ou até mesmo a devolução de algo que tenha sido pago a maior, de acordo com a necessidade de cada um dos contribuintes aí. Lembrando que a nossa tabela, né, ela já é bastante deficitária, ela é inclusive objeto aí de promessas de campanha política, de aumento, porque o que está acontecendo hoje é que muitas pessoas que não pagavam o imposto de renda têm que pagar, porque com o aumento do salário, inclusive do salário mínimo, estão atingindo a alíquota, né? E aí, eu não preciso, eu nunca declarei, mas em virtude dessa não correção,
e se tornam obrigados a realizar essa declaração aí de ajuste anual. Perfeito. E porque a gente ficou também muito tempo sem reajuste da tabela, né, da alíquota, né? Então também é isso, né? O salário foi subindo, foi atingindo a tabela e mais gente foi entrando no pacote. Exatamente, né? E é uma forma de arrecadar mais imposto ao governo. Ele tem um problema de gastos aí, né? Nossa máquina é sabido que ela tem um inchaço, e a gente mantém isso através das nossas contribuições, que são os impostos, que são pagos, né, mensalmente ou anualmente, de acordo com o tipo de imposto aí. Em tela agora o imposto de renda, que é um imposto que vai direto para a União, né? Perfeito. A Luísa colocando uma questão interessante aqui, né? A gente estava falando da plataforma Gov, etc. E que por ela, né, no padrão ouro, aí dá para se importar vários dados já para declaração. Ela pergunta se acha que no futuro breve a gente vai ficar quase como os Estados Unidos, né, em que o sujeito não declara, né? Ele recebe a declaração, ele só checa, né, o que está ok ou não e devolve. Isso, ele só valida a situação, né? Acredito que esse futuro é muito em breve, né, diante das informações, em virtude do E-Social, que é uma plataforma de pagamentos de funcionários que é de forma online, que já existe. Então, isso daí é uma questão de tempo e pouco tempo, porque o cartório já informa, os bancos, inclusive, realizam as informações, o envio de informações para a Receita, através de um documento, de um programa que se chama E-Financeira. Então, às vezes a pessoa lá não declara, ou às vezes não tem renda, ou trabalha numa informalidade, mas movimenta muito a conta bancária. E isso também é informado para o governo. Hoje, transações acima de R$10.000 por semestre para pessoas jurídicas e R$5.000 por semestre, né, que são 6 meses aí, pessoa física, também são enviadas essas atividades. Então está difícil. Máquinas de cartões de crédito, muitas pessoas cometem esse erro, né? Compram algumas marcas aí que vinculam ao CPF e tem algumas transações que atingem, inclusive, aí, valores maiores de R$2.000, que já começa a ser pago o imposto de renda e realizam essa omissão. Então, falta um pouco de esclarecimento, porque diante desse cruzamento de dados, é algo inevitável aí que todos irão ter que manter as contas em dia e ter o auxílio de alguém para que isso seja de uma forma mais justa, porque no Brasil muitos pagam, outros não pagam por meio de sonegação. Então, sempre consultar um contador da sua confiança para que ele oriente, né? Vá ao médico, que é possível a dedução de forma integral. Requeira sim o seu recibo, a sua nota fiscal, né? Não é demérito, é obrigação do profissional o fornecimento desse documento para depois realizar a restituição desse valor aí pago. A gente falava aqui, né, a respeito também da tecnologia que está ajudando muito, né, e cada vez com mais inovações, né? Não faz muito tempo a gente tinha que fazer o disquetezinho, né, entregar fisicamente. Agora, além do programa, a gente tem aplicativo, tem versão para fazer online, né? Dinamizou muito. Isso é verdade. Você está sendo generoso na época do disquete, viu, Luciano? Na época era datilografado. Você chegava na última página, lá tinha que conferir, ele era carbonado. Tinha que entregar no banco, tal, carimbar. Era um pouco antes disso daí. Eu peguei essa época também. Mas com esse advento da tecnologia, é algo que facilita para o consumidor, para a população de forma geral. Só que tem que tomar alguns cuidados, porque antes não existia esse cruzamento de dados, né? E hoje a gente tem que se atentar e levar as coisas de uma forma correta, como deveria ser desde o princípio, mas no Brasil aquele negócio, vou correr o risco. Então vamos fazer a nossa parte, porque cabe a nós aí o exemplo, na verdade. E com relação à declaração, né, ela já vem, conforme mencionado, já pré-preenchida. Só que existem alguns dados que às vezes as pessoas desconhecem, porque é muito publicado nas redes, jornais, revistas, que quem ganha até 28 mil tem que declarar. Mas existem outras hipóteses também que, mesmo a pessoa não atingindo esse rendimento de forma anual, ela se torna obrigada a declarar, e a Receita já sabe disso. Lá na plataforma vocês vão conferir, quem tiver curiosidade de entrar lá através do portal ECAC,
vocês conferem lá os dados que já fazem parte lá do sistema do governo. Então, algumas hipóteses que a pessoa também é obrigada a declarar é se ela houve venda de imóvel, né, no ano anterior, no caso agora de 2022, se houve recebimento de doação acima de R$40 mil. Ah, mas quem recebe doação? Às vezes um pai quer doar para um filho, doa um veículo, tem o valor da doação. Existe a questão também patrimonial, pessoas que possuem patrimônio superior a R$300 mil também estão obrigados a realizar a entrega. Pessoas que realizaram operações em bolsa de valores, que hoje é algo bastante comum que está acontecendo, através de XP, algumas outras plataformas que existem, então também se torna obrigado a fazer a entrega. Então, existem outros detalhes que a gente tem que se atentar para ver se é realizado a obrigatoriedade ou não. E mesmo quem não está obrigado, a gente orienta que faça sim a declaração, porque é uma forma de que você comprove seus rendimentos no ano corrente, né? Então, você vai abrir uma conta bancária, um cartão de crédito, um financiamento habitacional, eles vão requerer o comprovante de renda. E a declaração de imposto de renda, ela é válida como comprovação. Então, a gente orienta mesmo essas pessoas que não estão obrigadas a realizarem a entrega. E questão patrimonial, porque às vezes a pessoa nunca declarou. E aí aparece uma casa lá no valor de 300, 400 mil reais. E a origem desse dinheiro? Ah, eu recebi, eu comprei ao longo dos anos e agora eu sou obrigado para justificar a evolução patrimonial do contribuinte, trazendo lastro, assim, ao rendimento, ao dinheiro que ele tem no banco, né? Ou até mesmo em imóveis, no caso. E é importante você colocar isso, né? Quando a gente cita imóveis, fazer essa correção, né? É importante porque às vezes o sujeito fica um tempão sem a correção e depois faz a venda do imóvel e aí isso impacta diretamente. Isso é de grande importância, né? A correção, o valor do imóvel, ele pode sofrer alterações em dois casos. No caso do imóvel, quando ele é financiado, então você agrega isso ao valor do patrimônio na parte de bens, só que é só o capital, os juros cobrados pelo banco não deve ser desprezado. Tá? E no outro caso também é no questão de reforma, ampliação devidamente regularizado junto à Prefeitura Municipal, você pode se utilizar das notas fiscais obtidas no depósito de construções, construtoras, para que aumente esse valor. E aí, quando da venda do imóvel, você pague menos um imposto, que não é um imposto de renda, é um imposto que é denominado ganho de capital, que ele é da diferença do imóvel adquirido. Um exemplo prático, eu adquiri um imóvel por R$80 mil e ele está na minha declaração lá, nunca sofreu alteração, e ele está sendo vendido por R$200 mil hoje. Então, tem que ser apurado um imposto. São vários fatores que são levados em conta, o tempo que esse imóvel está, a forma de aquisição, são vários critérios, mas em prática essa diferença dos R$80 mil da aquisição para os 200 da venda, daria uma diferença aí de R$120 mil. Esse valor, ele é tributado no ganho de capital em 15%, em regra. Tá? Então, o que aumentaria ainda mais o imposto a ser pago pelo contribuinte. Então, essa orientação, ela é fundamental para que ele pague sim o imposto, mas que ele pague de uma forma justa. Perfeito. Também é interessante, não é, se destacar a rotina financeira do sujeito, não é? Acho que como você colocou bem, né? E é o que o Arthur coloca aqui, não é? Às vezes, hoje com todo esse cruzamento de dados, não é? O sujeito fica muito conectado na questão salarial. Não é? Só que ele faz uma movimentação financeira que excede isso. Não é? Olha, tem um bico que não é declarável, tem outras situações aí que não estão aparecendo lá e que pode gerar problemas. Isso e costuma acontecer. Às vezes empresa, algum dos exemplos assim, eu vou abrir um MEI porque é barato, né? É fácil. O valor mensal pago é quase que irrisório. Então, eu quero ficar na MEI. Aí ele tem um MEI e tem uma transação bancária lá de 10, 20 mil reais na máquina de cartão de crédito. A Receita sabe disso. E aí vai desenquadrar, cobrar o valor do imposto retroativo. E sendo pessoa física, a margem do imposto é ainda maior, né? A gente começa numa alíquota aí de 7,5%.
e chegando até a 27,5%, o que onera bastante aí os lucros de uma empresa ou até mesmo a subsistência da pessoa, porque ao chegar agora na entrega da declaração, tem que se pagar um valor aí que não era esperado. Então, esse planejamento é muito importante aí para todos. A gente falava aí, né, no bloco passado a respeito das minúcias, dos detalhes, e isso é uma problemática para quem deixa para a última hora, porque às vezes precisa de um documento, precisa de alguma informação e em cima da hora você não consegue levantar isso. Isso, às vezes um extrato bancário, né, que tem que ser apresentado, que é a movimentação com o saldo do dia 31 de dezembro, às vezes tem uma dificuldade de obter pelo celular, tem que se dirigir ao banco, um informe de rendimento disponibilizado pela empresa, que eles já fizeram envio, mas às vezes eu não sei onde eu guardei, né? Então, solicitar uma segunda via, isso é importante que as pessoas não deixem aí para o último dia, que ainda temos 5 dias ainda para realizar a entrega, né? Vamos providenciar para não deixar para o último dia. Exatamente, né? Então tem que ficar atento a isso, justamente porque às vezes numa minúcia dessa você tem problemas, não é? A Cristina colocando uma questão interessante aqui, Tiago. A gente estava falando dos lançamentos, não é? Por exemplo, se tem um lançamento com saúde, não é? Hoje você tem o cruzamento, né? Porque você lança e o médico, o plano, ou seja lá o que, também lança na outra ponta, não é? E ela está perguntando isso. Na importação pelo Gov.br, aparece o serviço, mas não aparece o valor. Isso. Também, como existe a e-financeira, existe o envio por parte dos planos médicos e dos profissionais da área da saúde. Nesses casos, foi um erro de envio do profissional ou da instituição que enviou a documentação, né, através da DIRF de uma forma equivocada ou faltando valores. E aí, nesse caso, pode ser que caia na malha e o profissional venha a responder. Isso costuma acontecer, às vezes, com psicólogo, médico, autônomo, que esquece de enviar ou não lança, e quando ocorre o cruzamento, aí tem que ser, não que vá ser autuado, mas tem que ser justificado o porquê desse lançamento, uma vez que a outra parte não realizou. Perfeito, né? Ou se o valor está equivocado, né? Tudo isso vai ser cruzado. Exatamente, isso mesmo. Muito bom. Muito bom. E é importante a gente perceber isso, né, da questão hoje do cruzamento, né? O pessoal tem reclamado assim, mas, né, a malha está fechando e tal. Não é a malha, né? É a informação, né? Teve discordância de informação, vai dar algum problema. Eu falo que a lei nunca foi alterada, né? A lei existe já há alguns anos e deveria ser realizada sim. Mas com o advento da tecnologia, com o cruzamento de dados, hoje nós somos um número, é o CPF, que é utilizado para tudo, inclusive agora no novo RG, né, que se torna obrigatório, o único número de identificação. Nesses casos aí o CPF nos entrega em tudo, movimentação bancária. Então a gente fique atento aí a tudo que vocês estão realizando para que não ocorra esse pedido de esclarecimento por parte da Receita Federal. Exatamente, né? E a tendência agora nos próximos anos, não é? É exatamente isso, né? A gente vai virar CPF, né? RG, daqui a um tempo deixa de existir, o próprio número vai se tornar obsoleto como outros documentos. Isso, agora o CPF, né, é um documento de identificação único em todo o território nacional, o que é bastante interessante, porque tinha aquela questão de ter 2 RGs, um em cada estado, facilitava fraudes, né? E aí, com essa numeração já existente, hoje, por exemplo, quem nasce, né, o recém-nascido, ao você realizar a certidão de nascimento, já é realizada a emissão do CPF da criança já. Então, é algo bastante prático no dia a dia e uma fiscalização e uma identificação maior para todos nós contribuintes aí, né? Muito bom. Também com relação à questão da diferença da declaração simplificada, né, e a completa, que é a questão do Abílio perguntando aqui, né? Quando é que se opta por uma ou por outra? A declaração simplificada, ela já é um desconto natural que o governo fornece de 20% sobre os rendimentos. Na completa, a diferença é que você tem que justificar os seus gastos. Quais gastos? Os gastos que são abatidos. Dependente, pagamento de escola, né, ou do próprio dependente pode também ser abatido.
Pagamentos com médicos, com dentistas, com psicólogos. Então, existem alguns critérios que podem ser descontados do valor a pagar. Então, essa é a diferença do modelo simplificado para o modelo completo. Então, tem que fazer análise de documento para ver qual que é mais benéfico para a pessoa, no caso. Perfeito. Justamente por isso, né, vai ter que se checar o caso específico e se vale a pena, de fato, né, se optar por uma declaração completa, né? Se aquilo que pode ser abatido vai valer a pena para isso. Isso, se vale a pena. E hoje até o próprio programa ele dá o campo qual é o mais vantajoso, né? Mas a questão de análise de documento, porque curso de idiomas, por exemplo, às vezes a pessoa vai lá por desconhecer a lei, ninguém pode alegar ignorância à lei, mas acha que pode ser abatido. Uma academia, algo assim, e coloca lá. Nesses casos não ocorre o abatimento. Então, esse profissional seria para auxiliar na análise documental para ver de fato qual é o mais importante, não só ver no campinho lá qual que é mais vantajoso, que isso o próprio programa já traz para a gente. Isso. Exatamente. Karina também aqui parabenizando, né, pelas informações e colocando aqui a respeito, né, ela ouviu falar que nos próximos anos a questão aí de cuidados com animais, com pets, pode entrar aí como desconto, né, se já tem uma informação real sobre isso. Não, até o presente momento, né, a lei tem que primeiro ser promulgada para entrar em vigor. Até o momento, esse gasto, que a gente sabe que muitas pessoas hoje têm muitos animais, e o custo de ter esse animal, esse pet em casa, às vezes é alto, né? Um animal de raça, mas infelizmente ainda não existe previsão legal para abatimento. E isso também é importante, né? Porque às vezes no país as pessoas tomam como já realizado, sancionado, que ainda está em discussão. Isso, a lei ela só entra em vigor, né, depois de publicada, tem uma vacatio legis aí, tem um período de adaptação para que a população entenda, e só depois ela se torna válida, não é um projeto de lei, né, que tramita, esse daí são só boatos aí, isso não tem validade jurídica. Exato. Até por uma questão simples aí que a gente acabava observando, né, que a gente estava falando da própria tabela, né? Está em discussão a tabela para os próximos períodos, né? E tem gente né, que protelou achando que, né, já se muda a tabela agora, já estava valendo para esse. Isso. O direito tributário, ele tem algumas premissas que o que é feito em um ano, ele só tem validade, né, tem um prazo para entrar em vigor, que é essa vacatio legis aí, para que ocorra uma adaptação. Alguns casos é só no próximo exercício, no outro ano. Alguns outros impostos, aí ele pode ter de ações imediatas, como imposto de importação, exportação, até por questão de regular a balança comercial, questão de alimentos e tal. Mas no caso do imposto de renda, existem prazos para que isso torne válido. Então, o que está valendo hoje é a tabela antiga ainda, sem reajuste. Então, você que deixou para a última hora, não acredite na tabela aí nova que não tem validade para esse ano. Tá? Muito bom. Também o Vitor aqui, né, colocando a questão específica, né, a gente falou da questão específica dos terrenos, etc., né, e ele coloca de outros bens, né, como veículos e etc. Os veículos, aconteceu algo diferente nesses últimos anos, porque o veículo ele era depreciado com os anos. E aí não tinha que se falar em ganho de capital, porque existia um desgaste natural e uma redução de valor. Agora, com o aumento dos veículos, muitos dos casos, o veículo foi adquirido por um valor menor do que ele está sendo vendido. E nesses casos também existe a apuração aí do ganho de capital. Ficar atento a isso daí. Exatamente, né? E de novo, né, um detalhe que às vezes passa desapercebido, e quando o sujeito vendeu o veículo lá na frente por um valor às vezes superior do que quando ele adquiriu, vai ter um probleminha aí. Exatamente. E com relação a prazos também, para que seja apurado isso, porque a pessoa tem um prazo de apuração, não é só no outro exercício, quando da entrega da declaração do imposto de renda. Ele tem 30 dias a partir da venda, né, na verdade até no último dia do mês subsequente, para realizar essa apuração, se é tributado ou não é tributado, porque em alguns casos, se for um único imóvel, ele não realizar a transação nos últimos 5 anos, dependendo do valor, então aí não é tributado. Então tem que ser o caso concreto para que a gente faça a análise e ver se é devido ou não o imposto. Justamente.
questão de patrimônio, como a gente falava aqui, questão da herança, né? O José Renato perguntando como é que fica o lançamento disso e imposto sobre isso. A herança, ela é um patrimônio que você não paga o imposto de renda, você paga um outro imposto que chama ITCMD, que é para o Estado. Esse imposto é recolhido quando do inventário, né, ou da doação. Nesses casos, ele é colocado na declaração do espólio, tem que ser realizada uma declaração final de espólio, onde menciona-se os bens e para quem vai ser transferido esses bens. E esse valor que é colocado nessa declaração entra nos bens recebidos do herdeiro, no caso, né? Seria assim a realização. Mas imposto de renda, nesse caso, não existe. Perfeito. Então é aquela coisa, fez o inventário, pagou as taxas do inventário, sanou essa questão. Isso, lembrando que tem prazo também para a declaração final de espólio, porque também existe um cruzamento de dados do patrimônio lá do decujus, que é deixado, então é enviado e cruzado os dados com as pessoas que receberam esse patrimônio e questão do valor. Tem que só se atentar nesses casos o valor que foi realizado o imposto, o recolhimento do imposto causa mortes, porque muitas das vezes questões financeiras as pessoas falam, eu vou declarar o valor venal, que é um valor menor. E depois ele entra lá na declaração como valor real. Não pode isso também. Ele tem que seguir o mesmo critério. Se ele foi lavrado, ou a escritura de doação, ou o inventário, que se seja transmitido no mesmo valor, e aí é uma questão de compensação. Ou eu pago 4% de ITCMD, né? Apuro antes de fazer a doação e pago mais ITCMD, que são 4%, ou eu pago 15% depois no ganho de capital. Então, aí está a importância do profissional que pode fazer, dentro da legalidade, voltando a dizer, uma economia aí relacionada aos tributos. Perfeito. Então, também cuidado com esse processamento aí, com esse passo a passo. Aos prazos, né, e os valores que são informados, tanto na declaração final de espólio, quanto na declaração de ajuste anual de quem está recebendo o patrimônio. Muito bom. André, também parabenizando aqui as colocações e fazendo uma pergunta dos lançamentos específicos, não é? Do que é ou não aplicado a descontos, né? Por exemplo, a gente tem taxas, a gente estava falando aí da questão de educação, saúde, etc., não é? Que se pode abater, assim como a questão dos dependentes. Então, tem que se analisar o caso específico de cada pessoa. Isso, tem que ser analisada a documentação para ver o que é mais viável para a pessoa, o modelo completo ou simplificado, no caso. E por isso que é importante a questão pontual de se elencar toda essa documentação ao longo do ano fiscal, né? Não deixar depois, né? Olha, eu me consultei, não peguei a nota com o médico, etc. e tal, não é? Isso, a nota e outras coisas, a gente vendeu um carro agora em janeiro, fevereiro, guarde o recibo, peça para tirar uma cópia do recibo da venda, a declaração fiz uma doação, aquisição de um bem. Então a gente já vai guardando, separando essa documentação que ela vai ser utilizada no próximo ano para prestar as informações aí. Então já vamos juntando e não se deixar para a última hora, porque carro é muito comum. A gente passa o recibo, vai embora, eu não lembro nem para quem eu vendi, porque eu tenho que informar o CPF, o valor, e eu não tenho mais essas informações. Então tira um xerox, é um custo irrisório, e a gente guarda isso daí para a próxima declaração. Muito bom, muito bom. E tendo a noção disso, né, desse passo a passo, desse íntere aí, para não ter problema futuro. Isso daí. E consulte assim, o contador aí sempre, que aí a gente tem menos dor de cabeça no futuro. Exato. Tem uma questão aqui de taxas e contas, né, que a Maria Fernanda coloca, não está diretamente relacionado aí com o imposto, mas tem chamado a atenção aqui no município, que foi a questão da taxa de água, não é? Que recentemente aí teve um problema e muitos moradores estão recebendo a conta num valor superior, Tiago, né? Você tem acompanhado isso? Qual foi a questão aí? A Maria Fernanda pergunta, né, como proceder nesses casos? Isso é um tema bastante polêmico aí no momento na cidade, né?
algumas contas que estão vindo com valores bastante altos, algo que saiu da média. Isso foi um problema detectado já há alguns meses, foi levado aí à Câmara de Vereadores, né? Alguns vereadores se posicionaram, trago aqui minha gratidão à vereadora Cláudia, sem fazer propaganda política, mas ela encaminhou um ofício à Prefeitura para que ela nos justificasse o motivo da leitura dos hidrômetros, o porquê que estava acontecendo isso. Porque, na prática, a Prefeitura, em janeiro, realizou a troca do seu sistema de gerenciamento de contas de água. E, desde então, as leituras não haviam sendo realizadas. Ou, se estivessem sendo realizadas, elas não estavam sendo lançadas no sistema. E aí a Prefeitura, né, aí até contrariando o Código de Defesa do Consumidor, algumas leis, lançou pela média, que não poderia ter feito isso, de uma forma clara. Por que não pode ser lançado pela média? Porque é algo que você tem que precificar, você tem que pagar pelo que você consumiu. Você não pode presumir. Presumir. E, nos casos, imagina uma casa de locação, por exemplo, que a pessoa entrou na casa agora. Qual é a média? Qual é o critério disso? Não existe critério, né? E as leituras, se vocês, aí, telespectadores, pegarem as contas de águas de vocês, de janeiro, fevereiro, março, abril, o que acontece? A leitura anterior é a mesma leitura da atual. Sempre foi assim. Eles lançavam, sim, o valor pela média, só que eles não corrigiam a leitura, o que deveria ter sido realizado também. E agora, ao auferirem a medida de fato, o que aconteceu? Eles estão tributando todo o período, desde janeiro, fevereiro, até agora. Ou seja, está ocorrendo uma bitributação, eles estão cobrando uma taxa 2 vezes. Porque eles cobraram pela média, anteriormente, foi pago, e agora eles estão falando assim, não, ó, você pagou aqui a média, só que o consumo agora é tanto. E tem na legislação municipal a quantidade de consumo, até uma quantidade de litragem é um valor. Ultrapassado essa média, esse consumo, se aumenta o valor. Então, na prática, o que aconteceu? O aumento expressivo, porque todo mundo ultrapassou a taxa mínima. Porque, como não existia leitura, foi isso que aconteceu. E existem alguns mecanismos, né, para que isso seja revertido. Uma vez que essa cobrança fora realizada de forma indevida, a gente está aguardando a manifestação da Prefeitura para ver o posicionamento legal, através de ofício, para que seja encaminhado ao Ministério Público, uma vez que é um direito coletivo, né, e o titular da ação seria o Ministério Público. Não impede que os próprios contribuintes se sentirem lesados, busquem também o Judiciário para isso, para que esses valores que foram pagos indevidamente sobre a suposta média alegada por ele, inclusive em matéria da própria Prefeitura, o que seria feito? A restituição desse valor em dobro, uma vez que ela é indevida, e, se for o caso, algum eventual dano moral, alguma coisa que venha a acontecer do aquele consumidor que se sentiu lesado, mas a gente tem que trazer isso para a pessoa, para ver o caso específico, né? Se é uma casa de locação, se é algo, uma indústria, um comércio, o que de fato aconteceu, para que a gente faça essa análise aí do que ser feito para a devolução, uma vez que está sendo cobrado 2 vezes. Isso que na prática é isso que está acontecendo. Perfeito, não é? É importante que as pessoas vão até o setor, né, levem as informações, não é? Nós temos uma matéria, se eu não me engano, aí, com o responsável do setor, que fala que eles estavam esperando umas 600 pessoas, pelo menos, não é? E que até aquela data só 80 tinham reclamado, né? Então, quer dizer que existe aí um volume grande de pessoas que precisam buscar esses direitos. Eu acredito que toda a população deva buscar, sim, os seus direitos. E acredito aí que ele tenha se equivocado quanto aos números, porque a gente não é só ir falando números, a gente tem que ter estatística. Eu estive no departamento de água, os funcionários lá presentes são muito solícitos, eles não têm culpa da situação nenhuma, a gente vê algumas pessoas exaltadas diante da situação, mas ali é problema dessa leitura que ocorreu. Então eles não têm culpa, eles estão ali prestando um esclarecimento à população.
E, na verdade, eles falaram para a gente procurar, nós, munícipes, procurar o departamento de água. Primeiro que se toda a população for no departamento de água com 1, 2 funcionários, é inviável. O que deveria, sim, acontecer é algum pronunciamento oficial por parte da administração pública, se eles iam majorar os valores consumidos pela média, e sim algo de ofício, assim como foi feita essa declaração, eles venham aqui se pronunciar para apresentar uma solução, porque é inviável a população de Batatais ser atendida por 2 servidores. É desumano até isso, não existe essa possibilidade. E quando a gente fala isso, né, a respeito de taxas, tributos e por aí afim, não é? A gente tem tido uma grande discussão no país a respeito disso, não é? De cada vez mais clareza. A gente percebe até no próprio sistema de água, há um tempo atrás, que foi implementado a impressão direta, né? O sujeito passa, já faz a leitura, imprime. Nesses meses a gente viu um boletim diferente lá, né? Porque, como você bem colocou, não estava se fazendo a leitura, então estavam só imprimindo as contas com base na média. Isso, exatamente. Quer dizer, foi um ganho para a população de forma geral. Não estou aqui defendendo nenhum candidato ou nada. Foi um ganho para a população e uma economia para o município, porque o próprio leiturista ele já realiza a leitura e já faz a entrega. Então não tem o gasto de voltar a fazer a entrega. Isso foi minimizado, trazendo uma economia para os cofres públicos. E me chamou muita atenção ao receber essas contas aí no formato antigo, né? E algumas pessoas se atentaram a isso e viram lá, os munícipes mais atentos e que conferem as suas contas, viram, mas alguma coisa está errado. Como que o consumo é o mesmo, ele é idêntico. Se tivesse o consumo, poderia ter, a pessoa não ia ao relógio conferir, mas estava lá constando. Mas era idêntico. E nesses casos que foi o problema, porque cobrou-se, mas não houve o aumento também do consumo. E volto a esclarecer assim, as pessoas que se sentirem lesadas, busquem sim os seus direitos, a sua situação, porque esse valor que foi cobrado, a gente até brinquei aí com um cliente lá, você doou para a prefeitura, porque eles estão te cobrando agora de novo. É o que de fato aconteceu. Mas eles teriam que reaver aí de uma forma que atingisse todos os consumidores, para evitar, né, o desgaste, porque eu sei que muitas pessoas trabalham, têm seus afazeres, e a população só se queixa a hora que dói no bolso. Então, agora doeu no bolso, agora estão se queixando. Mas busquem uma solução de uma forma mais viável, né? Deixo aqui meu apelo aí à administração pública, para que traga, sim, uma explicação, mas também traga a solução, e estou aqui apresentando, que é o aumento dos consumos que foram realizados, mesmo pela média, mesmo que não seja justo e que está ferindo o Código de Defesa do Consumidor, tá, gente? Porque o serviço tem que ser de forma adequada e não pode ser pela média. Então, fica aqui, vamos buscar uma solução, não vamos só apontar o erro aqui. Eu estou aqui para colaborar da melhor forma para buscar para toda a população uma solução. Perfeito. E Ana Cláudia colocando aqui uma questão, né, que ela viu casos, né, de pessoas com contas acima de R$1.000, não é, e tal. No caso dela não, né, a casa pagava o consumo, não é, na casa aí dos seus 30 e poucos reais, e pulou para R$90, né? Não acharam um valor tão exorbitante, quase chegaram a pagar antes de ficar sabendo dessa questão, né? Às vezes parece não tão divergente assim, né, ou não tão pesado, mas está fora da curva da média da residência. Isso, é por causa da média, porque como ultrapassou o limite lá, houve uma cobrança a maior, com base em lei, isso existe, só que não foi o consumo real. Então, fique atento, às vezes a pessoa consumia, não tinha pouca gente em casa, então não vai sentir tanta diferença. Mas a gente tem percebido isso muito quando é questões de comércio, indústria, né? Às vezes imóveis locados. Isso é uma reclamação que está gerando muita demanda para todos os locatários. Aí eles falam que é vazamento, que vai fazer nova leitura. Não tem nada disso. O que houve foi só a questão das leituras que não foram mencionadas nas contas, acrescidas no consumo na conta. Bia,
Tiago, colocando aqui a questão específica, né, de sanções ou problemas de quem não entrega a declaração e a questão de tempo de correção. Ainda existe isso? Olha, lancei a declaração, tem um tempo para corrigir? Isso, existe o tempo de correção, né? Ao entregar a declaração, pode ser que ela caia na malha da Receita Federal. E aí você tem um prazo para justificar isso daí. Aí um recibo, uma divergência de dados, você apresenta o recurso e não é autuado, não acontece nada. Fique atento sempre a essa malha que eles dizem, malha fiscal. Por quê? Depois de autuado, aí você não pode realizar mais a alteração ou a inclusão de um dependente, porque é muito comum, eu vou jogar meu dependente, minha esposa aqui, porque ela é minha dependente, mas aí se omite os rendimentos da esposa, porque se ela é dependente, tem que entrar ela como dependente, mais os rendimentos. Então tem que ver se é viável ou não, porque muitas das vezes você vai pagar mais imposto realizando nisso. Então tem que se atentar a isso. Existe sim um prazo para que seja feita a regularização. E a primeira pergunta era... A respeito da questão, né? Tem o prazo da declaração e o tempo de correção. Isso, né? Então, tem sim o prazo e a correção. Perfeito. Não é? E o Luiz Fernando, na mesma questão aí, olha, há mais de um ano em declarações passadas, por desinformação, não lancei determinada questão. Não é? Como é que eu corrijo isso? Vai depender qual informação, né? O valor desse bem, o que aconteceu, se ele já ainda possui esse bem. Existe uma justificativa para que seja colocado, mas a gente tem que ter um documento hábil para isso, uma escritura, algo assim. A gente colocaria os lançamentos nas duas colunas para não ocorrer uma discrepância patrimonial, mas aí teria que analisar o documento que ele possui mesmo para ver a data disso, ver a questão do valor do dinheiro, porque às vezes é um bem muito antigo. E antes do Plano Real, 94, tinha outro valor, então tem que fazer a conversão, atualização. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Perfeito. E para fechar aqui, né, Matheus perguntando a respeito de uma questão, né, que a gente tinha falado aí das tecnologias hoje, né? Hoje a gente tem também a questão do mercado digital, né? Moedas digitais, etc., né? Como é que isso interferiu dentro da estrutura de declarações? Como é que o sujeito declara isso? Isso é algo recente, relativamente recente, essa declaração, que é obrigado também a declarar esses bitcoins, essas moedas virtuais que existem, né? Tem que ser feita o lançamento na declaração de imposto de renda para a questão patrimonial. Existe uma valorização, igual eu mencionei aí, isso acontece às vezes com moeda estrangeira, às vezes a pessoa vai lá, compra dólar para viajar ou fica com esse dinheiro em casa, não gastou tudo. Em tese também deveria ser declarado isso, porque se houver uma valorização dessa moeda estrangeira, também tem ganho de capital. Às vezes a pessoa não tem um dinheiro em casa, não está no banco. Por prudência, também deveria se fazer constar na declaração isso, para amanhã depois, eu acho que esse dinheiro cair numa conta bancária ou aquisição de algum bem, tenha lastro esse dinheiro. Então, são detalhes aí que são importantes, a população ficar atenta a isso daí. Perfeito. Tiago, reforçando aí, não é? A gente tem um prazo final aí da declaração do imposto, tem a questão processual, deixa eu aproveitar aqui, né, que o Renato também coloca, né? Em outros anos você não conseguia baixar mais o aplicativo ou as estruturas dias antes do processo, né, do prazo final. Está valendo isso ainda ou não? Isso aí vai depender muito da demanda no site da Receita Federal. Porque está recebendo também, baixando, então, complica. Depende a gente sabe aí que tem uma quantidade
de tráfego, né, que pode acontecer. Então, vai depender, não sei se vai sair do ar ou se vai receber. Eu sei que no último dia a gente tem dificuldade para entrega. Isso costuma acontecer na prática. Então, não deixe para a última hora, né, já comece todo o procedimento. Quero agradecer imensamente a participação aqui, não é, toda a ajuda. Espero realmente que a gente tenha sensibilizado aí, né, quem ainda não procedeu, e deixar sempre o convite aqui para a participação. Luciano, muito obrigado pelo convite, mais uma vez a TV Educadora e a toda a população que nos assiste. Espero ter levado um pouco de conhecimento. Estamos sempre à disposição para eventuais esclarecimentos a todos aqui. Muito obrigado e uma boa tarde a todos vocês.